E envolvidos nessa energia, nós vamos convidar o preletor da noite, né, no caso a preletora, para que ela se apresente e faça o nosso evangelho. Seja muito bem-vinda, Valquírio. Bom, eu que agradeço, né, a oportunidade de estar aqui para que nós realmente possamos estudar o Evangelho do nosso Mestre Jesus. E o Evangelho dessa noite é o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, o item 4, Missão dos Espíritas. Então, já o título, né, do capítulo já nos diz muito, Trabalhadores da Última Hora. Porque os espíritas, eles são convocados realmente para levar os ensinamentos de Jesus. Como Kardec nos trouxe a terceira revelação, que nós tivemos a primeira, que foi Moisés, a segunda, Jesus, que veio nos falar de amor, e Kardec nos expôs as leis divinas, toda uma gama de conhecimentos que ele nos trouxe, que nos dá a possibilidade de buscar assim, a nossa maneira de viver de uma forma mais tranquila, mais assertiva, né? Sem ficar, digamos assim, dando murro em ponta de faca, que é o que a gente faz quando buscamos o caminho pela dor e não pelo amor, que é o que Jesus nos ensinou. Qual é a missão dos espíritas, então? Esse texto foi relatado por Erasto, né, que era um discípulo de Paulo de Tarso, quando estava encarnado. Então, ele nos traz, assim, de uma forma até meio bíblica, né, com aquela linguagem meio bíblica, tudo aquilo que é esperado dos espíritas, que são os trabalhadores da última hora, esses que vêm no final aí para tentar resgatar, porque nosso planeta passa por uma transformação de expiação e provas para o planeta de regeneração. Então, nós estamos no final dos tempos mesmo. E temos visto tudo isso acontecendo com as coisas que a violência que ela hoje ela é tão gritante, né, que nós vemos de uma forma tão gritante, tantas discórdias, tantas dificuldades, até mesmo essa pandemia que ela veio trazer assim um chacoalhão para a nossa vida, né? Então, a missão dos espíritas é cumprir na Terra a responsabilidade que nos foi dada, porque antes de nós encarnarmos, nós recebemos uma missão, e às vezes a gente pensa assim, né, quando nós falamos em missão, a gente pensa que missionário é só aquele espírito assim, de extrema elevação, mas todos nós temos missões, mesmo que elas sejam pequenas, não importa, porque imagine, né, num formigueiro, tem todas as formigas trabalhando, elas trazem a harmonia do formigueiro, ou a efetividade naquilo que eles fazem. Então, nossas missões podem ser pequenas, mas elas são extremamente importantes, e é necessário que nós cumpramos a nossa missão. O espírita, então, ele tem a responsabilidade pelo conhecimento que recebe, pela luz que se acendeu em sua vida, de acender essa luz para os outros também, né? Então, aqui cabe até uma frase que Jesus disse, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. E quando ele fala nessa cobrança, não é só na cobrança de que nós temos que, dentro das nossas próprias atitudes, com certeza, de nos transformarmos como pessoas, mas também de levarmos essa luz para os demais, né? Que foi isso que ele, inclusive, quando ele esteve na Terra com seus apóstolos, ele enviou os seus apóstolos para levar também esse evangelho para todos os seres, né? Inicialmente, somente para o povo de Moisés, né, para os judeus, mas depois ele disse que viria um outro, um apóstolo, que levaria para os gentios, que foi Paulo de Tarso. Então, nosso dever como espírita são dois deveres que nós temos, é divulgar e vivenciar a doutrina espírita. Vivenciar, e quando a gente fala vivenciar a doutrina espírita, nós estamos falando de vivenciar o cristianismo, vivenciar o evangelho de Jesus, porque o espiritismo nada mais é do que a codificação através dos espíritos e traz para nós um aprendizado mais aprofundado daquilo que Jesus já havia trazido. Jesus enfatizou muito a questão do amor, e o Espiritismo ele vem trazer um conhecimento que nos abre as portas para que nós possamos entender as leis divinas. Então, se nós entendemos as leis divinas, que são, aqui vamos citar algumas, que é a reencarnação, que nos faz ver a justiça divina realmente do jeito que ela é, né? Não temos mais aquela questão de se uma pessoa, através da reencarnação, elucida na nossa frente
aquelas diferenças, aquelas coisas que nós jogamos injustas. Por que eu nasci pobre e uma outra pessoa nasceu rico? Por que eu nasci com um defeito físico, com um problema uma perna, né? Sem uma perna, sem enxergar, e outras pessoas nasceram perfeitas. Então, Deus não seria justo. Então, Ele nos traz essa elucidação, que a gente não vai se aprofundar, mas que a gente sabe que tem que buscar esse conhecimento e passar também para as pessoas, para elucidar tudo isso. A evolução dos espíritos, ou seja, que nós fomos feitos, né, nós fomos criados simples e ignorantes, mas para evoluir, para chegarmos novamente até o nosso Pai, com toda a perfeição que Ele nos dá a condição de ter, né? E a fé na justiça divina, a nossa fé na justiça divina, ela passa a ser muito mais sólida quando nós entendemos essas leis, porque nós vamos entender que Deus não é injusto, que o que acontece na nossa vida não é por acaso. Aí nós vamos entender que existe uma lei, né, que é a lei de causa e efeito, que a cada um será dado segundo suas obras, que cada um vai colher exatamente o que plantou. Então, passa a ser para nós, assim, esses esclarecimentos, eles nos abrem a visão para o mundo. E por que nós vamos reter isso só para nós? É claro, nem todo mundo está preparado, não tem a maturidade espiritual para entender isso. Mas a gente tem também outras maneiras de mostrar os caminhos de Jesus para essas pessoas e tirar as pessoas da ignorância, assim como nós fomos tirados também. E nesse texto ele também fala, né, que nós somos os eleitos de Deus. Aí, como nós sabemos, a doutrina espírita, ela nunca coloca ninguém como superior a ninguém. Então, assim, quando ele diz eleitos de Deus, os eleitos de Deus são todos aqueles, até quem não é do espírita, né, mas todos aqueles que vivenciam o Evangelho de Jesus, que colocam em prática em sua vida, que não vivem somente esse Evangelho através de palavras, né, mas sim a prática do Evangelho na sua própria vida, também buscando a sua transformação. Então, isso tudo é importante que nós possamos passar também para os outros, porque quando nós entramos, né, nós adentramos a doutrina espírita, é como se nós vamos conhecendo esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, que Kardec nos elucidou, né, trazendo até o aspecto científico, filosófico, né, para que a gente pudesse entender que isso é de extrema relevância para a nossa vida. Nós começamos a sentir as coisas de forma diferente. Existe mais fé, mais esperança. Nós começamos a tomar as rédeas da nossa vida. Não nos vitimizamos, porque nós percebemos que nós somos seres capazes de evoluir. E por que guardar isso só para nós, né? Então, a missão dos espíritas é levar isso para outras pessoas também. Tanto aqueles que vêm até uma casa espírita buscar conhecimento, como aqueles que convivem conosco. Obviamente que a gente tem que respeitar aquela pessoa que não deseja, que nós, né, não vamos invadir a mente de ninguém ou tentar impor o que nós acreditamos. Mas por isso que ele fala que é importante a prática, porque muitas vezes muitas vezes não sempre, né, através da nossa prática, do nosso exemplo, de como nós transformamos a nossa vida, de como nós conseguimos conquistar uma serenidade e um equilíbrio maior, isso acaba inspirando as pessoas, porque todo mundo quer viver melhor, quer viver em paz, né? E foi o que Jesus disse. Então, por que divulgar a doutrina? Né? Por que nós vamos divulgar a doutrina? Porque esses conhecimentos, conforme eu comentei, eles são libertadores, eles nos levam a um novo entendimento da vida. Tanto que Kardec ele nos disse, né? Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Então, quando ele fala amai-vos, ele está trazendo aquela lei do amor que Jesus enfatizou tanto durante a sua passagem na Terra. A lei do amor que é aquela, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Essa aí contém todas as leis e os profetas. Então, vejam, ele condensou, né, nesse mandamento maior tudo o que nós precisamos fazer. Mas para nós, né, não é muito fácil a gente, até o entendimento do que é o amor. Então, o que
nós recebemos, então? Ele nos mandou o Consolador prometido, que é através da codificação que Kardec trouxe da doutrina, através da doutrina espírita. E esses conhecimentos, como eles são libertadores, é por isso que nós devemos divulgar, porque eles vão, se não nos libertaram, vão libertar outras pessoas também. E o verdadeiro espírita também, né, gente, ele sabe, sim, que ele não é melhor que ninguém, essa que é a verdade. Então, não pode existir soberba. Olha, então, como eu falei aquela hora, né, nós somos os eleitos. Então nós somos melhores que as outras pessoas, que as outras religiões. Não somos. Nós temos consciência, inclusive porque a nossa doutrina, a doutrina espírita, né, ela nos passa essa necessidade do autoconhecimento, da transformação interior, de erradicarmos da nossa vida o orgulho, o egoísmo, a humildade que Jesus nos ensinou, né, que devemos ter, porque somos realmente todos iguais. Podemos estar em patamares ou em momentos evolutivos diferentes, mas todos nós temos o mesmo propósito. Tanto que Jesus disse que vós sois deuses, tudo que eu posso, vós podeis e muito mais. Então, ele deixou claro para nós que nós também temos toda essa condição de evoluir. E isso é importante a gente passar para as outras pessoas também, realizar essa divulgação, para que a gente possa transformar, né, a nossa vida, a vida das pessoas e a vida do nosso planeta, porque ele está se transformando no planeta de regeneração. Então, nós temos que acompanhar essa transformação. Mas ele diz também que muitos se desviaram do caminho, né? Ele fala naquele texto, mas muitos se desviaram do caminho. Por quê? Porque não é fácil, porque quando nós vamos buscar uma mudança, uma transformação, ela exige que nós abdiquemos de algumas coisas que nós estávamos acostumados, que nós abdiquemos dos prazeres mundanos, né? Porque nós vivemos num planeta que é extremamente materializado, porque é um planeta de expiações e provas. Então, nós estamos habituados, desde de pequeno, pela nossa cultura, pela cultura que existe no mundo todo, né? A maior parte das pessoas do planeta, dos países que tem no planeta, e até mesmo as religiões, elas ainda não são totalmente desmaterializadas, né? E não enfatizam tanto essa questão espiritual como o espiritismo pretende fazer conosco, e que para nós mesmos essa batalha é um pouco difícil. Nós temos que nos desfazer de alguns vícios materiais, como cigarro, álcool, a gula mesmo, né? Aquela coisa de comer, excessos, aquele vício de querer ter coisas, de ser assim, não que seja proibido, né? Como muitas também temos no Evangelho essa orientação, que não é proibido a ninguém, não é buscar as coisas materiais e o conforto, mas depende do que eu vou fazer com ela e o apego que eu tenho a esse bem material, né? Isso que faz a diferença. Será que eu tenho esse bem material e entendo que ele é uma coisa provisória que está na minha mão, mas que eu posso a qualquer momento deixar de tê-lo, mas nem por isso eu tenho que me desesperar, porque de qualquer maneira um dia eu vou deixar, mesmo quando eu deixar a matéria, né, quando eu for para o plano espiritual. Então, assim, todas essas transformações não são fáceis. Aí ele diz, né, mas como nós vamos reconhecer os espíritas que perseveram no caminho? Pelo seu ensino, pela prática dos verdadeiros princípios da caridade, pela consolação aos aflitos, pelo amor que dedicam ao próximo, pela abnegação e o altruísmo, ou seja, pela vivência do Evangelho. Que foi tudo isso que Jesus, né, disse no Evangelho. Ele nos fala sobre perdão, sobre amor, sobre tolerância, sobre paciência. São todas essas condições que podem nos levar a realmente encontrarmos essa nossa evolução espiritual para a qual fomos criados, né? Porque nós fomos criados para evoluir. E nós vamos evoluir de qualquer forma. Então, essas leis que a doutrina espírita, né, veio esclarecer para nós, que são as leis divinas, que existem, que são imutáveis, elas nos mostram que nós vamos evoluir, todos nós, mas aí nós temos uma escolha, né? Nós temos livre-arbítrio, que nós também sabemos disso. Como que eu desejo realizar essa minha jornada
essa minha caminhada para a evolução? Através da dor ou através do amor? Com Jesus, o jugo é mais leve, que é através do amor. O amor pelo próximo, o amor por nós mesmos, porque ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, temos que nos amar também, não é só os outros, né? A nós também. E que nessa caminhada nós também vamos falar a pessoas que não querem ouvir. E assim, quando a gente fala a pessoa que não quer ouvir, né, gente? Ele fala, certamente falarei com pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus. Tem aquelas pessoas, né, que se propõem a ouvir a palavra de Deus e vão numa igreja, né, numa outra religião, ou eles vêm no centro espírita, mas que ouve entra por aqui e sai por aqui, né? Por quê? O que eu digo que é entrar por um ouvido e sair pelo outro? É porque não percebe que aquilo lá não é só não são só palavras, não são só conhecimentos, isso só palavras e conhecimentos. O cientista, né, a pessoa que frequenta uma faculdade, que faz um curso, ela consegue ter esse conhecimento. Mas para nós espíritas não basta apenas adquirir esse conhecimento, nós precisamos vivenciar. Essa é a melhor maneira de mostrar para as pessoas o quanto é importante elas seguirem os ensinamentos do Cristo, porque a doutrina espírita ela é a doutrina cristã, né? Kardec nos disse isso, né? Que ele não era dono, né, da doutrina, que é a doutrina dos espíritos, e que a doutrina segue Jesus, é o cristianismo. Então, assim, na verdade, são todos os ensinamentos de Jesus, é o evangelho de Jesus que nós temos que trazer para a nossa vivência. E essas pessoas que não querem ouvir, a partir do momento que elas nos veem vivenciando o evangelho, elas passam a ver as coisas de uma forma diferente. É claro que nem sempre vai acontecer de nós não termos sucesso em alguns casos, como Jesus naquela época, né, ele veio, trouxe a sua palavra, e na época alguns aderiram, que foram poucos, né, foi uma minoria, e muitos não entenderam. E nós somos alguns que não entenderam, porque nós estamos aqui hoje, né, reencarnados, e agora que nós estamos despertando aí para essa vivência, né, para essa necessidade de vivenciar o Evangelho, e sabendo que não é fácil, mas sabendo que é necessário perseverar. Então, mantermos essa perseverança, né, nessa batalha de divulgar o Evangelho, não só através de palavras, mas através de ações, né, de atitudes, de mudança de atitudes, de realizar a caridade e o amor ao próximo de uma forma, assim, bastante interiorizada mesmo, de dentro para fora, levando o amor de coração para coração, né? Que isso é muito importante. É dessa forma que nós vamos mostrar para as pessoas o valor do cristão, o valor da doutrina espírita também, né? Mas sempre colocando essa questão que todo espírita é cristão, tem que ser cristão, é o cristianismo que nos move, são o evangelho de Jesus, a vivência desse evangelho que leva a nossa vida adiante. E para viver o evangelho nós precisamos mostrar, né, através de atitudes, de ações e de uma transformação em nós mesmos, buscando essa transformação. E com relação a essa missão, né, dos espíritas, tem também um livro de Valdo, que é psicografado por Joana de Angelis, né? Não, o Espírito de Angelis psicografado por Divaldo, né? Falei errado. Ela tem uma parte que do livro, é página 175, 176. O livro é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela fala assim, que cabem no momento graves compromissos que não devem ser postergados. Por quê que não devem ser postergados esses compromissos, que são graves? Porque nós estamos nesse momento de transição do planeta Terra. Então, assim, os trabalhadores da última hora, nós temos que arregaçar as mangas e trabalhar mesmo, né? Nós fomos chamados para isso, não desvirtuar, não sair desse caminho, que só mesmo nós vamos perder se a gente sair. E ela comenta 4 procedimentos que cabem aos espíritas, que vão justamente de encontro àquilo que foi falado
nessa passagem do Evangelho. É proclamar a nova era, ou seja, o mundo está no momento de mudança. E assim, né, na verdade, todos nós podemos perceber que está no momento de mudança pelas coisas que estão acontecendo aí no mundo afora, né? E isso está, assim, de uma forma bastante gritante. Outra coisa que ela diz, demonstrar a existência do mundo causal, ou seja, a lei de ação e reação, que cada um colhe de acordo com o que plantou. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, ela diz que é importante mostrar isso. E a anterioridade da alma, que é nós entendemos que nós temos aí uma vida anterior, reencarnações anteriores, que nós não fomos criados e já encarnamos, e essa é a nossa única encarnação. Mas entender que o espírito vem aí de uma história muito longa. E demonstrar os benefícios colhidos por uma conduta correta. Então, ela fala assim, mostrar para as pessoas que quando nós agimos de uma forma correta, mantendo nossa conduta dentro de uma ética, de uma moral, mantendo nossos bons pensamentos e boas ações, que na verdade os benefícios são para nós mesmos. Como ela trata muito, né, dessas questões da psicologia profunda, da psicologia da alma, então ela coloca dessa forma. O benefício é para nós mesmos, porque a nossa tranquilidade, a paz que nós adquirimos interiormente, vale a pena fazer essa mudança, porque a colheita positiva, além de ser para as pessoas que estão à nossa volta, mas a primeira pessoa que recebe em função daquilo que faz, com pensamentos bons, com boas ações, com conduta ética e moral correta e adequada, somos nós mesmos. Então, assim, o que fica, né, dessa lição, ficou para mim, e eu acredito que deve ficar para todos nós, é que temos que trabalhar mesmo, né, dentro da doutrina, mas não esquecer de trabalhar em nós mesmos. E não ficar somente em palavras, mas transformar tudo isso em ação, em doação de muito amor para o nosso próximo, que é isso que vale a pena. Eu acho que eu consegui, né, fazer uns 20 minutos. E por enquanto é essa a mensagem para todos nós.